paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ricardo Silva, pastor da comunidade cristã Águas do Trono. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo sobre o livro de Hebreus. E hoje entraremos então no capítulo de número 5. Olha que maravilha. Estarei lendo aqui versículo de número 1, Hebreus capítulo 5, versículo 1 e 2. Falaremos hoje sobre o grande sumo sacerdote, o tema central do livro de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Amém? Glória a Deus. O texto aqui ele começa com um porquê. Se ele começa com um porquê, então o assunto ele fala no capítulo anterior, nos textos anteriores, onde começa aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E o capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele está rodeado de fraqueza. Então, voltando aqui ao capítulo 4, nós vemos aqui no versículo 14 e uma palavra tema, vamos dizer assim, no versículo 14, uma palavra importante, que seria o grande sumo sacerdote. No versículo 15, compadecer-se. E no versículo 16, cheguemo-nos. Olha que maravilha o convite. Cheguemos aonde? Ao trono da graça. Glória a Deus. Então, por isso, o Verbo se fez carne. Hebreus capítulo 5, versículo 2. Podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele está rodeado de fraqueza. No que tange ao pecado, ele não pecou, foi obediente, mas ele possuía fraquezas. Hebreus capítulo 5, versículo 7, eu sempre cito esse texto, para sempre trazer a memória de que tudo isso diz respeito aos dias que Jesus esteve na carne, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Então, Jesus ele sempre soube da sua missão, mas quando chegou ali o momento, ele angustiou, suou gotas de sangue, esteve com sua alma atribulada, nem parece que está falando de Jesus, né? Jesus atribulado, né? Mas ficou angustiado, minha alma está atribulada dentro de mim, e num grande clímax ali da situação, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Muito se fala sobre esta frase de Jesus. Um diz que Deus virou o rosto,
por conta do momento em que os pecados foram embutidos nele, e ali então Deus, ele, por conta do pecado, ele se afastou, porque Deus é santo, né? Bom, a verdade é o seguinte, o filho estava desamparado do pai. Veja só esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Agora, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele não usou poderes nenhum. Ele estava ali, naquela missão. E enquanto homem, ele se sentiu abandonado por Deus, porque Deus não podia livrá-lo daquela missão. Então, Hebreus 5, versículo 8, olha o que diz: ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, versículo 4, ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Então aqui nós vamos falar um pouquinho, melhor dividir por assuntos, né? Então aqui eu falei acerca de Jesus, ele, da sua fraqueza como homem, mostrando essa fraqueza como homem, e a situação, ali o clímax da situação, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Isso ele como homem, Deus não podia livrá-lo, ele estava sentindo todas aquelas dores. Então, esse sumo sacerdote passou por todas essas situações e sabe o que é ser humano. Então, agora, o versículo de número 4, ele já entra na figura de Arão como sumo sacerdote. Esse Arão, o mesmo que tinha que entrar, ele não podia entrar sem o sangue. E mesmo ele entrando ali com o sangue, ele entrava com certeza com medo, temendo, né? Ali, imagina a figura do sumo sacerdote, com aqueles sinos nas suas vestes. Ele entrava temendo, porque aquele sino mostrava que ele permanecia vivo ali dentro, né, do lugar santo. Já pensou se é você quem tem que entrar, e o temor que não daria? Ele entrava com o sangue do sacrifício. Então aqui eu falei nesse primeiro momento sobre esse desespero de Jesus quanto homem, que ele pode se compadecer, porque teve essa experiência que nós tivemos. Agora eu vou falar sobre a redenção, esse sangue, né, de sacrifício. E a palavra de Deus, ela tem um tema de queda, redenção, reconciliação e um novo homem. É um tema meio que central ali das Escrituras. Agora a realidade do pecado, a realidade do sangue, e por que precisamos de um sumo sacerdote. Então vamos procurar entender essas realidades, tentar tirar ali das sombras, né, das figuras, e trazer esse sangue para a realidade. Esse sumo sacerdote, tirar ele da sua figura e trazer ele para a sua realidade. Bom, um dia um ser disse, eu, né, sendo que somente um poderia dizer eu, porque só um que é Deus.
Veja o texto de Êxodo 3, versículo 14, quando ali Moisés falava: olha, se eles perguntarem o teu nome, o que eu direi? Você diga: o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou, e assim dirá: o eu sou me enviou a vós. Mas um dia alguém disse eu, né? E esse eu, nós vemos esse relato, Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13. Como caíste, ó filha da alva, tu que derribava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei acima dos céus, né? E acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Um dia alguém disse essa frase, e isso mostrou o egoísmo. O egoísmo, ele não dá o que é devido ao outro, ele pensa somente em si. E o ser, então, ele se distanciou-se de Deus, né? E o homem, por fim, ele tomou do mesmo caminho, né? E em Gênesis 3, versículo 5, quando ali lhe é dito: e sereis como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Então um diz: eu serei, e ao homem disse: e sereis. E esse fato de tentar ser, não sendo, constitui a queda, constitui a raiz do pecado. Quando você tratar o pecado assim na sua raiz, é por aí que nós vamos. Esse espírito, o espírito do mundo, o espírito do egoísmo, e aí o homem então caiu. Agora, essa queda, o homem precisa se reconectar, ele precisa de religião no sentido de religar-se, né? É claro que essa palavra religião, ela se tornou pejorativa por várias coisas, mas ela, no seu sentido de religar-se, o homem precisa se religar, porque está afastado, porque nascemos com essa mentalidade, nascemos cegos, mortos espiritualmente, e necessitamos de nos reconectar com Deus, necessitamos de religião, necessitamos de religar-se, né? E para nos religarmos precisamos de redenção. Agora, veja só, eu quero aqui mostrar no texto de João, capítulo 14, como que Jesus ele se coloca como o nosso mediador a Deus. Então, João capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 6. Olha o que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Então ele diz de um lugar. Não se turbe o coração, tem um lugar. Versículo 3: e se eu for, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí no versículo 4 ele diz: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? E Jesus então respondeu no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Onde é o lugar? O lugar ao Pai. Está entendendo? Não pense você que Jesus está lá fazendo uma cidade, construindo lá um apartamento para você. O lugar é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se coloca como mediador. E por que o homem precisa de um mediador? Será que se o homem for por si mesmo e, como ali na parábola do filho pródigo, ele vai por si, o pai irá rejeitá-lo? Agora, então, será que o pai iria rejeitá-lo? Mas veja que a questão não é essa.
a questão é que jamais teríamos os meios necessários, o amor necessário, a disposição necessária. Não iríamos conseguir. Não iríamos. Então, se faz necessário nós termos um sacerdote, um mediador. Só poderia ser feito por aquele que é. Veja, o que constitui, qual a equação da queda? A equação do pecado. A equação do pecado é essa. Aquele que não é, intentou ser. Aquele que não é, disse, eu serei. Essa é a equação do pecado. Aquele que não é, disse, eu serei. Agora, a equação da redenção tem que ser o contrário. Aquele que é, ele diz, eu não sou. Então, veja que nós precisamos de um mediador, de alguém que o faça. E jamais poderemos fazer, porque não somos. Nós não somos. Mas aquele que é, se dispôs a dizer, eu não sou. Agora veja esse texto de Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja que ele estabeleceu uma nova consciência. Aquele que é, só ele que é poderia fazer isso, estabelecer esta nova consciência. E ele dizia, olha o que Jesus dizia, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então, Lúcifer, de uma certa forma, ele foi um protótipo. Ele disse, eu serei. E Cristo também, como um protótipo desse que é obediente, ele não fez questão de ser. Esse Espírito de Cristo, daquele que é, não fez questão de ser, né? E a cruz de Cristo, veja que quando o sumo sacerdote na antiga aliança entrava para ser mediador em favor do povo, vou pegar o exemplo de Arão, quando ele entrava lá, qual a primeira coisa que Arão se deparava ali naquele tempo? O altar do holocausto. Quando ele então iria exercer o seu ofício sacerdotal, ele chegava ali no templo ou no tabernáculo, a primeira coisa que ele entrava, primeira coisa, o altar do holocausto. Então, esse altar do holocausto, ele tipifica a cruz de Cristo. Aí eu dizer para você, você crê no poder da cruz de Cristo? Você crê no poder do sangue de Jesus? Agora, esse poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, nós precisamos trazer essas coisas para a realidade. Será que a cruz, no sentido de um objeto, de um artefato, tem algum poder? A cruz, eu creio no poder da cruz de Cristo. E então você coloca um objeto como uma cruz, achando que esse objeto tem poder. Não, não é por aí. Até mesmo porque muitos antes de Cristo foram crucificados e depois de Cristo também foram crucificados. Era comum ao Império Romano crucificar as pessoas. Então a cruz, no sentido de um objeto, não tem poder algum. E até mesmo, demais, o sangue de Jesus não tem poder
como simplesmente um líquido vermelho, porque o bode também não tinha um líquido vermelho ali, com hemácias, com plasma, com, enfim, todos aí os componentes do sangue, são 3 componentes, que agora eu esqueci, mas esse como líquido tem algum poder, né? Se fosse assim, o sangue de bode teria poder, né, para tirar pecado e não somente cobrir, como vai dizer Hebreus 10, né? Agora, o significado da morte e o derramamento do sangue de Jesus, ele significa amor ao Pai. Amor ao Pai. Então, veja só a forma como Jesus, ele lidava com as questões, na sua fala, no seu modo de agir. Veja que como é contrário à queda. A queda é para cima. Eu subirei. Mas a redenção, ela é um caminho de humilhação. Não de humilhação, mas um espírito de Cristo, de mansidão. Ele dizia: eu sou menor que o Pai. As palavras que eu digo não são minhas. As palavras que eu digo são palavras do meu Pai. As obras que eu faço são obras do Pai. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. Então, veja que citações como essa, tem um grupo que são as Testemunhas de Jeová, eles batem na tecla de que Jesus não é Deus, por conta de que ele mesmo ele falava, né, abertamente sobre isso. Agora veja, será que hoje, como nós compreendemos e entendemos que ele ali, com Hebreus 5, né, versículo 7, né, que eu digo sempre assim, nos dias da sua carne, né, ele fez todas essas coisas. Mas será que Jesus, alguém dizia, você é igual ao Pai? Ele diria, não, sou igual, mas aqui nos dias da minha carne eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que me portar como menor. Jamais ele faria isso. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é aquele que não faz questão de ser. Então, ele jamais iria dizer citações como essa que eu disse. Agora, o sacerdote, ele teria que passar pelo altar, né? Ou seja, o Calvário, ou seja, a cruz de Cristo, ou seja, a plena harmonia com a vontade do Pai. Então, o sacrifício de Cristo é a plena harmonia com a vontade do Pai. Eu te amo, Pai, eu sou obediente. Ele é, Jesus, ali ele diria, Jesus sempre disse, ele é, eu não sou. Né? Contrário ao sentimento da queda. Agora, veja, ele é o caminho. Ninguém é salvo sem a mente de Cristo. Voltar a Deus ocorre somente com o quebrantamento do ser. Você quer voltar para Deus? Jesus é o caminho, e o caminho é esse, é o quebrantamento do ser. O sacerdote levava o sangue, com certeza ele não sabia de todas estas coisas, e por isso ele entrava com medo. Veja só, Romanos 12, versículo 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus hoje não é que sacrifiquemos e que matemos nada, apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, apresentar-se vivo, porém morto, mas morto para o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não viver
por nós mesmos, mas tomar esse caminho de redenção. Então, naquele momento em que Cristo se deu, ele era a oferta e também era o sacerdote. Ele era oferta na qualidade de cordeiro e sacerdote na qualidade daquele que oferece o cordeiro. Olha só esse texto aqui de João 10, versículo 17. João 10, vou ler o 17 e o 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então, ele fazendo essa entrega, ele é o sumo sacerdote. Tem autoridade para dar, tem autoridade para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Ele se entrega como oferta e como sacerdote. Vai até o verdadeiro Santo dos Santos. E ele diz o quê? Então, ele como oferta e sacerdote, ele vai e penetra os céus. E quando ele penetra os céus, ele se apresenta como sacerdote e diz: eu estou aqui por todos aqueles que estão lá fora. Aquilo que os homens não podiam fazer, eu estou aqui, Pai, eu o fiz. Hebreus 4, versículo 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele penetrou os céus por nós. Ele fez esse caminho de redenção e ele estabeleceu então um caminho, e agora ele é o mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você diz eu creio no teu sacrifício, eu creio no teu sangue, mostra e revela todo esse Espírito de Cristo, ele fez tudo pela vontade, pelo desejo do Pai. Ele não viveu por si mesmo. Então agora ele intercede por nós. Agora ele é o sumo sacerdote. Ele penetrou e ele agora está olhando. Olha, eu estou aqui por ele que não está aqui. E então nós recebemos perdão, recebemos graça, recebemos o favor do teu sangue sobre as nossas vidas, o seu perdão. Ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus. Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus.